E agora uma dúvida, você dorme bem? Uma boa noite de sono evita ganho de peso, retarda o envelhecimento e melhora a memória. A senhora dorme bem? Durmo. É? Durmo. Acha importante o sono? Sim. Bem descansado, relaxa, o corpo fica bom. A pele, não tem olheira, nem nada. Mas para que serve uma boa noite de sono? Na verdade, serve para muito, muito mais que isso. Que ninguém se engane com a aparente passividade do corpo que dorme. Durante o sono, há uma intensa atividade do metabolismo e do cérebro. É como se o corpo e a mente estivessem sendo calibrados para que funcionem bem no dia seguinte. Tudo começa quando o dia escurece e a melatonina, a substância da sonolência, começa a ser liberada. Logo depois, na segunda fase do sono, os ritmos do coração e da respiração diminuem e a temperatura do corpo cai. Essa é a fase que realça a sensação de descanso. Nas fases 3 e 4, há uma baixa do cortisol, que é o hormônio do estresse. Nosso corpo precisa desse alívio. Já um outro hormônio, o do crescimento, tem o pico de produção atingido durante o sono. Por isso, bebês chegam a dormir mais de 14 horas. Crianças e adolescentes precisam em média de 10 horas de sono. E não são só eles que precisam de uma noite bem dormida. E o hormônio do crescimento nos adultos também está relacionado ao metabolismo. Um prejuízo dessa fase do sono pode também alterar o metabolismo no sentido de aumento de peso. Outra fase importantíssima e fascinante é a do sono REM. Nela, o cérebro está a 1000. Os batimentos do coração podem subir. É quando sonhamos e damos ao cérebro a chance de processar, organizar e armazenar as informações do dia, o que estamos aprendendo. A memória depende disso. Se não tiver uma boa noite de sono, eu acho que você não produz direito. Você não trabalha direito. Eu sinto isso, pelo menos. Os estudiosos do sono lembram que a humanidade já dormiu mais. Até a invenção da lâmpada no século XIX, se dormia em média de 9 a 10 horas por dia. Hoje, a média está em 6, 7 horas. Estamos adoecendo também por isso. Aumento de peso, maior risco cardiovascular, então existe uma tendência maior a ter diabetes, a ter mais açúcar no sangue, que por sua vez altera o metabolismo e favorece mais ganho de peso e, portanto, quem dorme menos acaba vivendo. A célula, ela funciona assim. Existem na membrana celular duas camadas. Elas funcionam num movimento assim, ó, numa condensação, fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo. Quando a célula está doente, essas duas camadas, elas funcionam numa coisa que se convencionou chamar de dissociação. Elas funcionam assim, ó. Então, quando elas funcionam assim, elas entram em atrito. E a célula passa a sofrer um desgaste muito grande, até porque tem que vencer a resistência do atrito. Essa célula passa a ter uma expectativa de vida muito menor. Esse sistema de energia eletromagnética, fóton eletromagnética pulsada, tem a capacidade de, por se tratar de uma energia sutil, no mesmo nível de intensidade ou aproximado da intensidade em que as células funcionam, ele consegue emitir a mesma frequência, na mesma frequência do que a célula saudável funciona. Então, neste momento em que, se a doença de base desapareceu e as células permanecem, as células ou o tecido ou órgão, permanecem funcionando numa frequência alterada de dissociação, é possível reverter essa situação se nós começarmos a pulsar uma energia característica da condensação. Ela influencia a célula a voltar à maneira saudável de funcionar. Dr. Richard, o que a energia magnética pode fazer pela saúde das pessoas? A bioenergia é a base de todas as formas de vida nesse planeta. E a bioenergia é de origem eletromagnética. Portanto, é a energia magnética que comanda a microbiologia celular
Então, em última instância, é a energia eletromagnética que faz a comunicação intercelular. É através da energia eletromagnética que o nosso cérebro se comunica com as instâncias superiores, mais sutis. É através da energia eletromagnética que o nosso cérebro comanda todos os nossos órgãos do organismo, e é através da energia eletromagnética que ocorrem, afinal, todas as reações que permitem a vida orgânica no planeta Terra. Doutor, segundo estatística publicada na revista Veja, 8 entre 10 brasileiros sofrem de problemas na coluna. Quais são as causas disso? Essa questão é muito importante que seja bem compreendida. Por isso, eu gostaria de te mostrar no gráfico. A causa está exatamente nos maus hábitos de vida, na vida social, no dormir e no trabalho. Estes maus hábitos, eles acarretam, através do tempo, patologias da coluna. E temos diversas patologias da coluna, como cifose, lordose, escoliose e outros problemas mais graves também, como hérnias de disco, descalcificações, osteoporose. E esses problemas todos vão causar na coluna desarranjos, vão causar pinçamentos e bloqueios energéticos. Por quê? O nosso sistema nervoso passa 100% por dentro da coluna. E se houver um desalinhamento de vértebras, um desarranjo de vértebras a este nível, os nossos órgãos vão sofrer consequências, porque haverá um desarranjo no sistema nervoso. E com isto, muitas vezes, se confundem diagnósticos e se fazem tratamentos inadequados. Vamos pegar, por exemplo, uma arritmia cardíaca. Se focalizarmos nossa atenção somente no coração, como órgão em si, nós podemos incorrer a um erro de diagnóstico e até de tratamento, porque a maioria das arritmias cardíacas tem uma causa num bloqueio nervoso ao nível da segunda vértebra cervical. E com isto podem ocorrer até procedimentos cirúrgicos, um após o outro, sem solução do problema. Ou seja, o problema volta novamente porque a causa está exatamente na coluna, num bloqueio nervoso ao nível da segunda vértebra torácica. E isso se reflete também a todos os outros órgãos. Todos os outros órgãos sofrem a mesma consequência. Então, doutor, qual é a função do colchão ortopédico no tratamento da coluna? A importância de uma superfície anatômica e ortopédica para repousarmos a nossa coluna durante o sono é muito grande, porque é aí que nós vamos passar 1/3 da nossa vida, em média. E essas 8 horas de sono cada noite, se a coluna for colocada numa posição inadequada, ela vai, através do tempo, adquirir estes vícios de postura, essas patologias da coluna, das quais nós já falamos. Então, a importância de uma superfície bem alinhada, bem anatômica e ortopédica é muito importante para, primeiro, como prevenção, para que não aconteçam esses vícios de postura, e, em segundo lugar, um realinhamento dessa postura para quem já tem o problema. Então, o colchão não é o máximo que nós devemos usar. O colchão é o mínimo que nós precisamos para preservar e manter a nossa saúde. Doutor Richard, por que colocar ímãs dentro do colchão? Bom, a Terra é um ímã. O nosso corpo também é um ímã. As células também são ímãs. E a terapia magnética, ela é muito importante devido a esses grandes benefícios que ela traz, como a melhora da oxigenação sanguínea, a melhora da alimentação celular e também ela promove a excreção dos metabólitos tóxicos. Veja bem, com todos esses benefícios, nós teríamos que usar constantemente a energia magnética,
Porém, nessa nossa vida atribulada, e hoje dificilmente nós temos tempo a nos submeter a um tratamento magnético, porque normalmente as pessoas só vão ao médico ou a tratamento quando já estão em fase muito adiantada, então nós resolvemos colocar os ímãs dentro de um colchão, porque é lá que se passa 1/3 da vida. Impreterivelmente, ninguém consegue fugir disso. Então, automaticamente estará aproveitando o sono para tratar a sua saúde, para melhorar a sua saúde. E é importante também que a energia eletromagnética, ela promove a circulação linfática. E a circulação linfática carrega as nossas células de defesa. Então, através da terapia magnética, nós vamos ter também uma defesa maior contra os ataques de doenças.